Olá você, estou muito feliz em mais uma vez começar o nosso podcast Fala Chefe. Relembrando que o chefe aqui é justamente não quem vos fala, mas quem eu irei bater um papo aqui. E hoje nada mais, nada menos que o nosso professor Clodoaldo Anunciação. Clodoaldo, ele é um amigo de longa data, é colega da Universidade Estadual de Santa Cruz, somos professores. E um dia a gente estava na USP, não foi, professor Clodoaldo? Eu estava lá fazendo um curso de capacitação, de repente vejo o professor Clodoaldo nos corredores da USP. É um grande estudioso, é bacharel em Direito, ele é mestre também em Direito pela UFBA e é doutor em Direito Internacional pela Universidade Paris I, Panthéon Sorbonne, com dupla titulação por conta de um período de cotutela com a Universidade de São Paulo, a nossa USP. Tem pós-doutorado também em Ciências Sociais pela Mackenzie Brasil e está fazendo um outro pós-doutoramento. Ele não para de estudar, é um acadêmico de um nível verticalizado invejável e vocês hoje terão a oportunidade de se deliciarem de um papo muito informal com o querido Clodoaldo. Seja bem-vindo. Obrigado, Harrison. É uma alegria, né, para nós estarmos aqui no seu programa. Queria primeiro agradecer ao seu público que nos ouve, agradecer a você pelo convite, pela generosidade sempre, parabenizar também pelo seu trabalho, né, como profissional, como professor, o seu instituto, que já vem dando frutos aí de abrir campo acadêmico para os jovens, etc. Então, a sua história também faz desse programa um programa, digamos assim, de alto nível, né? Então, aqui nós estamos felizes de estar dividindo essa bancada contigo aqui hoje. É um homem de peso, viu, gente? A gente está aqui hoje. O Clodoaldo, para quem não sabe, ele, além de professor, Clodoaldo é promotor de justiça desde 2000 e tem uma história bonita de vida. É uma pessoa que venceu, como todos nós que estamos aqui vencemos, e todos têm essa possibilidade de vencer, com muita persistência, dedicação, disciplina. E a gente vai ter um papo aqui bem agradável. Eu estou muito feliz, Clodoaldo, em tê-lo aqui. Edson. Professor Clodoaldo, a gente inicia sempre lembrando um pouco da nossa história acadêmica. Eu me lembro que em 2007 concorríamos juntos aí a uma vaga lá de professor efetivo na Universidade Estadual de Santa Cruz, e lá nós ingressamos. E fico muito feliz ao ver, assim, eu sou uma pessoa de Itabuna, de uma família também muito simples, que venceu, já teve outros cargos, já foi do Banco do Brasil, né, assim? Isso. E uma experiência riquíssima e é uma trajetória muito linda. Teve experiência de morar na Europa e hoje é aquele norte. A gente precisa sempre de pessoas que nós possamos mirar para poder seguir esses exemplos, não ser igual a ele, cada um tem a sua história, cada um tem o seu modo, mas você inspira muita gente. Fala pra gente, assim, rapidamente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu sei que é muito grande, mas, assim, um pouco dessa sua trajetória acadêmica e profissional, amigo. Isso, então, olha, obrigado mais uma vez. Olha, eu comecei no Banco do Brasil com 13 anos e 8 meses, né, como contínuo, né, menor auxiliar. Depois virei efetivo no banco, fiz os concursos interno e externo. Depois me desloquei para a Justiça do Trabalho, onde fui técnico judiciário, depois... Um pouco antes de sair para o Ministério Público, eu estava com a função de assessor de juiz, né, aqui em Itabuna. E depois passei no Ministério Público em 2000. E, como você disse, aí em 2003 entrei como substituto na UESC. Em 2007 a gente conseguiu permanecer, né, como professor efetivo. Nesse caminho aí, de 2004 a 2006, tive a alegria de também fazer o mestrado na UFBA, que me possibilitou... concorrer à vaga de professor assistente em 2007. 2010 a 2016, né, nesse período aí, 2011, 2016, eu tive a oportunidade de fazer o doutoramento na França, como você disse, na Paris I, na Panthéon Sorbonne. Nesse caminho também tive a oportunidade de fazer a cotutela com a USP. Isso foi muito gratificante, se você relembra esse encontro lá, né? Verdade, nas arcadas, como eles chamam. Verdade. Então, é sempre bom encontrar os conterrâneos e os colegas num espaço desse de conhecimento. Estou concluindo aqui o pós-doutoramento na Mackenzie, em São Paulo, e sempre aí nessa luta dos congressos, sempre está na universidade, né? Crescendo com os colegas, crescendo também com os alunos, com as aulas. Eu sempre digo que a gente tem a oportunidade, toda vez que a gente vai passar conhecimento, na verdade, a gente aprende muito mais. Verdade, então, as aulas, elas são uma fonte de sabedoria, porque você troca muito, você se oxigena. Tenho também essa vivência no Ministério Público agora, que é uma vivência muito enriquecedora. Eu sempre digo que todas essas escolas, elas foram me formando, né? O Banco do Brasil,
a Justiça do a Trabalho. Justiça do Trabalho, outra escola, agora o Ministério Público é escola, a UESC é uma outra escola, essas universidades que a gente faz o doutoramento. E é uma oportunidade sempre da gente agradecer a todos que estão no nosso caminho. Eu agradeço sempre a minha mãe, né, que é a grande mentora aí, sempre assim batalhou pela educação, minha família, todos os amigos, porque ninguém constrói nada sozinho. Isso, eu até deixo essa mensagem para os jovens que me ouvem, né? Um caminho, qualquer carreira, você constrói com o apoio de todas as pessoas que passaram. Então, a gente, às vezes, relembra algumas pessoas ou não, mas a gente está na UESC, é o pessoal de apoio, é a secretaria, né? Tem Clarinha lá que sempre dá, Magna, Jaqueline, que a gente sempre tem. Por onde a gente passa, as pessoas estão nos auxiliando. Então, é bom que a gente lembre disso, porque quando a gente está ocupando outros espaços, a gente tem que saber que todo mundo é importante. Há um grande risco de algumas pessoas se envaidecerem, né? E acharem, eu consegui, eu cheguei lá, mas alguns se esquecem que ao longo do caminho, muitos bons samaritanos aí estenderam a mão para a gente. Naquele momento que a gente está bem mal, está bem ruim, alguém... Isso, a palavra de incentivo, né? Uma ajuda, assim, às vezes material mesmo, uma pessoa que chegou lá, você vai entregar um documento, está faltando um minuto, a pessoa espera a porta para você protocolizar. Verdade. E então a gente tem que ter essa gratidão. E eu sempre procuro falar também para os jovens, né, que a gente tem que ter isso em mente. Todo momento, a vida é circular e a gente está sempre tendo esses altos e baixos e está sempre tendo que dar a mão a alguém, recebendo a mão e caminhando. Então, eu fico sempre muito pensativo em relação a isso, que a gente precisa estimular, principalmente nos jovens, né, do direito, esse senso ético de você trabalhar pelo coletivo, né? Nossas carreiras, a gente trabalha, claro, para a gente galgar, para a gente se doutorar, etc. Mas, depois disso, a gente tem que também trabalhar para que as pessoas abram campo, abrir campo também para as pessoas, aquela pessoa que está um pouco desmotivada, aquela pessoa que, a gente fala no popular, né? Meio enferrujado, você, não, bora lá, rapaz, é possível e tal. Então, esse é o nosso papel agora, que você também faz com muita maestria, né? Não é por nada que você é um paraninfo. Nada, já fui mais. Sempre já fui cotado mais. lá na UESC. Que é isso. Mas é interessante, porque um professor que tem uma história tão bonita como o do professor Clodoaldo, ele serve de inspiração para muitos alunos. Até porque a vida, a gente não consegue, desde pequeno, planejá-la, eu quero chegar lá, mas o caminho se faz caminhando. Sim. Então, você, por exemplo, morou 4 anos no exterior, não é isso? Sim. 4 anos na Europa. Então, eu acho que quando eu era pequeno aqui em Itabuna, não falava assim, um dia eu vou morar na França. Mas as vidas vai dando as oportunidades e, com o decorrer do dia a dia, a gente vai tendo as oportunidades abertas, a gente vai abraçando. E essa experiência, professor Clodoaldo, fala um pouco para a gente assim, porque eu sempre estimulo o aluno meu. Quando o aluno me fala, professor, o que é que você acha assim que eu deveria fazer para ter uma vida um pouco fora do comum, fora da rotina? Eu sempre oriento, rapaz, tem que falar um idioma, eu preferi pelo inglês, o professor Clodoaldo também foi para o francês. Mas eu acho que a pessoa tem que entender muito de informática, computação, software. E nesse instante tem a pauta aqui da inteligência artificial, que é o que está movendo os debates assim dos últimos tempos. E uma experiência no exterior eu sempre recomendo. E aí o senhor teve essa experiência, morar na França. Fala um pouquinho para a gente aí. Isso você colocou bem, né? Quando eu cresci no bairro de Fátima, né? E estudei no Divina Providência também, eu agradeço, uma grande escola. Minha mãe trabalhou lá, na portaria, muito conhecida, né? Tia Rita, ela é muito conhecida pela simpatia que ela tinha lá. Então, trabalhou na portaria do colégio. Divina. Do Divina. Eu era bolsista por Você causa era disso. bolsista por causa disso. Exatamente. Que coisa linda. Eu ganhei uma bolsa porque minha mãe trabalhava lá. Então, o senso de oportunidade também é algo vital. Se eu lhe disser que todo domingo eu não estava comprando a folha dirigida ali na Praça Camaquã para ver quais eram os concursos que estavam. Então, minha diversão era sair e a Praça Camaquã, lembro. comprar a folha dirigida, o jornal dos concursos e olhar ali e garimpar. Então, levando para a linguagem do futebol, que é a nossa máxima aqui no Brasil, é aquela coisa que a gente também tem que jogar, às vezes, por uma bola. Perfeito. É aquela falta ali perto da área, que o jogo está meio difícil, você olha lá, mira ali a gaveta e diz, essa bola é a bola da minha vida, né? Da minha carreira. Então, foi assim. No mestrado da UFBA, né? Que eu fui fazer em 2004, era uma bola só, não era um passo assim, bem difícil. Tinha essa questão do deslocamento, da seleção.
Foi assim um concurso da UES também, o seu também nosso, né? Verdade. De uma bola ali, verdade, né? Um escanteio que você vai entrar de peixinho. É verdade. Depois essa oportunidade de estudar na França também, né? De ter a oportunidade de você acreditar. E realmente eu não me imaginava, quando eu não tinha nenhuma referência, ninguém da minha família era formado em direito. Não teve um background que já lhe ajudasse, não. Foi você vai ser promotor, que você vai ser professor de direito, não tinha. Mas eu soube aproveitar as oportunidades que a vida me ofereceu. Dentre elas, eu destaco uma de um colega que já aposentou, que foi meu vizinho, Dr. Oscar, né, que foi promotor também, aposentou recentemente, que eu lembro que havia Emarc, né, lá de Ursul, que é você de lá, sim. Que era uma grande oportunidade e era um curso técnico que você já saía com emprego na CEPLAC. Verdade. E eu estava concluindo o científico e cheguei na janela dele, sem saber muito o que fazer, e perguntei. Ele disse, olha, eu estou pensando em ir para a Emarc. Ele disse, olha, a Emarc é um excelente curso. Você com certeza vai sair com emprego. Uma escola técnica, para quem não conhece, uma escola técnica. A escola hoje técnica agora é o equivalente ao IFBA, né? É o IFBA, né? É o IFBA. Mas, assim, você está concluindo o científico e tem uma faculdade de Direito na UESC. Então, você voltar para fazer um curso equivalente ao 2º grau não é o melhor caminho para você. Então, faça direito, aposte nisso. Então, às vezes, também, para o jovem que nos ouve, é preciso escutar as pessoas. Verdade. E eu escutei. Eu fui lá fazer o vestibular. Passei. Aí, esses caminhos foram se delineando. Maravilha. Então, às vezes, também é a humildade de escutar o pai, escutar o amigo, escutar um vizinho que está dizendo, eu já passei por essa estrada. E ali, naquela curva ali, tem um buraco, você desvia um pouquinho e segue em frente. Então, às vezes, a gente vai também com muito ímpeto. E olha que isso é tão interessante, porque, ultimamente, a minha vida de professor tem sido, não vou dizer mais, mas assim, quase sempre orientar alunos. Vez ou outros alunos me ligam e falam, professor, você poderia tomar um cafezinho comigo para poder me dar um norte na vida? Eu estou aqui sentado à beira do caminho, olhando, conversando com meus botões, sem saber o que fazer. E aí eu precisaria de algumas ideias. E abro logo o meu escritório, alugo uma sala, o que é que eu faço, por onde ir, qual será a melhor área do direito, o que é que dá hoje no direito, vou para concurso público. Esse dilema a gente encontra diariamente. E eu me lembro que ter alguém que possa nos dar esse norte é uma mudança radical de vida. Porque o aluno está lá meio perdido, tem aluno que não tem um background de ter pessoas da área do direito que lhe ajudem. Tem alunos ainda meio desnorteados, a cabeça ferve quando fala de algum tema envolvendo direito tributário, mas, por outro lado, ela tem muito paz quando fala do direito penal. O que é que te move? Eu creio, professor, que ninguém nasceu para não dar certo. Todo mundo nasceu bom em alguma área. Toda criança tem que ter a oportunidade de ter contato com o esporte, contato com a música, contato com livros. Tem que ter contato com alguma coisa, porque o talento vai se despertar justamente naquilo que as oportunidades foram abertas. Se você sequer permite naquilo que você é quase que naturalmente bom, você se dedicar mais, há a possibilidade de não dar certo. E aí eu volto para um tema, o senhor falou aqui do Ministério Público. O senhor já está lá há 24 anos, né? 24 anos. E como promotor, é sempre bom saber assim, o momento mais marcante da sua área. Eu lembro que o senhor fazia muitas fiscalizações na área de saúde, aquela coisa bem aguerrida, bem o fiscal do povo mesmo. Se o senhor pudesse assim, falar para a gente uma coisa marcante, dos vários momentos que o senhor já viveu, o que é que o senhor destacaria? Eu sei que são vários. Esse projeto, né, que chamava-se UMP, os Objetivos do Milênio, Saúde e Educação de Qualidade, foi com certeza o momento mais marcante da minha carreira. Por quê? Quando eu comecei em Camaquã, eu via que as pessoas demandavam muito isso, e o Ministério Público ele ficava como um apagador de incêndios. Então, toda hora no meu gabinete chegavam as coisas e eu não tinha uma pauta minha. Eu não tinha uma atitude proativa e permanente. Então, aí veio a ideia de visitar as escolas e os postos de saúde, que são duas áreas. Não foram só postos de saúde, não. Foram escolas também. Escolas também. Então, eu visitei aqui, talvez 60% ou 70% das escolas de Itabuna. Tinha algum apoio de gasolina, de motorista? Era você mesmo? Não, a gente tinha apoio da instituição, nós tínhamos um veículo, mas íamos com uma equipe multidisciplinar. Íamos com os conselheiros, íamos com enfermeiros, com médicos, com conselheiros de educação, de saúde. Era uma equipe multidisciplinar. Entendi. Tinha uma metodologia e a universidade me ajudou a fazer um projeto com objetivo geral, resultados. Perfeito. E a gente começou a visitar essas escolas e, no início, os diretores pensavam que nós estávamos contra eles. Uhum. E aí, quando chegávamos e detectávamos alguma coisa de errada, 8 dias depois, a gente chamava o diretor, mostrava as fotos da escola para ele. Encontramos aqui o banheiro quebrado, a merenda irregular,
Gente, coisa fantástica. Sem extintor de incêndio, o bujão de gás com a mangueira vencida e outras coisas mais, o tanque com a água suja. E ele nos dizia, ó, isso aí eu já pedi ao município e não fui atendido. Isso aqui realmente eu não pedi, eu vou pedir. Então, com isso, a gente evitava de entrar com ações judiciais. Resolvia o problema do aluno. Aí, quando nós visitávamos uma escola, a outra via o que nós tínhamos fiscalizado, já corria atrás para resolver. Então, alguém perguntava assim, não, mas como é que você vai visitar 200 escolas e resolver isso? Não. A ideia ocorreu e foi bem sucedida porque os diretores também tinham assim, esse compromisso e precisavam também desse apoio do Ministério Público. Então, o Ministério Público virou um parceiro e boa, não esse cobrador. Então, essa imagem, né, de acusador, etc., desapareceu completamente. Vimos também, nessa oportunidade, que muitos diretores, muitos professores, muitos técnicos de enfermagem, muitos médicos, muitos operadores de saúde eram completamente comprometidos. E, às vezes, ficavam com as mãos engessados com o próprio sistema. E tendo um irmãozinho mais forte agora chegando do lado dele, a pessoa fica mais corajosa para poder exigir, para poder falar, para poder apontar. E esse trabalho ocorreu em Itabuna. Depois nós fizemos um projeto dentro do Ministério Público Institucional. Ele se expandiu para 100 cidades e hoje continua. Nós estamos em 2024 e o projeto começou aqui em 2008, oficialmente, um pouco antes em Camaquã, em 2001, 2002, mas assim, como modelo de projeto em 2008 aqui, em 100 cidades, hoje continua e os colegas continuam visitando. Então, assim, nós temos 16 anos que essa ideia ela não morreu. Então, tivemos exemplos aqui do Félix Mendonça, eu posso descrever, que a diretora Rose, né, se comprometeu. Hoje, o Félix Mendonça é uma referência, já era uma referência antes da Escola Nova. Que maravilha. Vimos o estadual, os colégios estaduais ali da bairro de Fátima. Posso citar inúmeros lugares. Que coisa maravilhosa. O Ministério Público sem paredes, não fica ali trancado, ele vai, verifica e no lugar de litigar, resolve com uma solução, eu diria, cooperada aí com os poderes e órgãos. Aqui está bem gostoso nesse estúdio maravilhoso aqui do Instituto Harrison Leite. Nossos gabinetes também são muito confortáveis, com ar-condicionado, mas a população quer ver o promotor e outras autoridades na rua, visitando as escolas, a pessoa sabendo quem é aquela pessoa, dialogando com a comunidade. Verdade. E para encerrar esse momento, eu diria, eu perguntei antes de visitar quantas pessoas tinham visitado a escola. Antes. E aí mandei um questionáriozinho para o diretor. Pasmem. Só quem visitava a escola era o Conselho Tutelar. Aí botava lá, Conselho Tutelar veio aqui. Polícia Militar, que era a Ronda. E aí não constava. Promotor, juiz, delegado, secretário de Educação, não constava. Que coisa interessante. Eles não... Ou seja, é aquela coisa, você que está na educação, como é que alguém pode teorizar a escola sem ter pisado o pé na escola? É verdade. Fala por hipótese. Eu tive esse semestre, eu diria, um dos semestres mais importantes da minha vida em matéria de direito financeiro. Porque a UFBA entrou em greve. E aí, houve discussão entre os sindicatos. Qual o motivo da greve? Era o quê? Era menos investimento, menos... A infraestrutura da UFBA ficou muito ruim, tivemos problemas sérios. E aí, eu como professor de financeiro, eu falei, poxa vida, eu comecei a dar uns pitacos para os professores lá, dizendo sobre orçamento público. E aí um professor me chegou e falou, Harrison, por que você não traz mais isso detalhado para a gente? Eu dialoguei com os alunos e os alunos, eu não disse aos alunos quais temas eles iriam investigar. Eu sou daquela máxima, não diga às pessoas o que deve ser feito, diga o que é que você quer e elas lhe surpreenderão pela sua engenhosidade. Então eu falei, olha, eu quero que vocês estudem o orçamento da UFBA, comparem com o ano passado, comparem com a gestão anterior, comparem com outras universidades, comparem com o orçamento de órgãos e poderes, comparem com o de municípios. Professor, vieram tantos estudos, vieram tantas análises que eu fiquei assim, boquiaberto. E eu percebo quanto que a gente sai de 4 paredes e ir para o mundo real. E agora eu estou com um projeto que eu vou agora querer implantar na UESC, que é o direito financeiro nas escolas. Então, um grande projeto será a gente levar para as escolas, falar, amigos, sabe o que é orçamento público? Quanto é que a gente gasta com festa? Quanto é que gasta com remédio? Quanto é que gasta? Quais são as prioridades? É meio que essa ideia do orçamento participativo, mas em um nível, eu diria, não institucional do poder público, mas em um nível mais professoral, acadêmico, com os estudantes. Porque isso aí... Eu me lembro quando eu estava aqui em Itabuna, há um tempo atrás, você era muito conhecido
como... Não era nem a palavra temido, respeitado, como uma pessoa que falava, olha, Clodoaldo, ele entende de troço. Saúde e educação, o homem entende. Eu fico muito orgulhoso, professor. Obrigado, Harrison. Eu agradeço à população, porque a população logo percebeu a nossa intenção do Ministério Público e dos conselheiros, que eu aproveito para agradecer a todos que naquela oportunidade também foram comigo. Então, quando eu chegava no posto de saúde, o indivíduo dizia assim, mas você não entende saúde. Mas eu estava lá com um enfermeiro que entendia que aquela conservação da vacina a X temperatura na geladeira não era adequada. Então, quando eu chegava lá na cozinha, eu não tinha assim, uma formação específica em segurança, mas o bombeiro que estava lá comigo dizia, doutor, essa mangueira aqui está vencida, esse botijão de gás nessa posição é arriscado. Eu nunca soube que mangueira vencia. Exato, aquela mangueira vence. O bujão numa posição que poderia causar uma explosão. Rapaz, uma merenda que estava sem validade. A gente encontrou, às vezes, carne bonita do sol estragada. Então, e banheiros. Aí eu trago para Paulo Freire, né? Paulo Freire diz, o ético, ele está ligado ao estético. Então, você não pode cobrar uma ética do aluno se a estética, que também envolve a ética da escola dele, é ruim. Eu visitei uma escola, e sempre digo isso, que a chuva caía dentro da sala, literalmente. Os alunos estavam em aula, da metade da sala para trás, porque a chuva de açoite caía dentro da sala. Então, como é que você pode cobrar desse aluno uma ética? Se o Estado não tem uma preocupação, o Estado, eu digo de uma maneira geral, né? Todos os entes públicos, não é um Estado da Bahia, todos os entes públicos e a própria sociedade não se preocupa com o aluno. E, além do mais, a gente não pode esperar que a escola seja apenas apoiada pelo poder público. Os pais, as pessoas devem aprender. E dentro do direito financeiro que você tocou aqui, tem a caixa escolar. E a gente viu que, às vezes, em alguns lugares, a prioridade, em vez de comprar um bebedouro, queria-se comprar um sofá estético. Para você ver. E em vez de comprar, de fazer um reparo numa determinada instalação que serviria a todos, buscava-se uma coisa estética. Ou seja, a finalidade pública... A fiscalização, ela faz as pessoas terem essa cautela, né? Isso, de tomar boas decisões. De tomar boas decisões. E aí nós temos o Clodoaldo promotor, com esse belo trabalho, e temos o Clodoaldo professor. E aí eu me lembro que dos seus estudos e das suas análises, dos seus escritos, artigos, capítulos de livros, você focou um pouco nessa época, até porque depois de 2000... Não sei se foi na época da pandemia, mas assim, o Brasil teve muita migração, normalmente de venezuelanos e de outras... E aí o senhor fala com maestria sobre esse tema. Fala um pouquinho para a gente sobre essa linha de pesquisa, professor. O que motivou e como é que está essa realidade migratória, Brasil, mundo? Porque a gente estuda muito pouco. Por exemplo, o senhor que morou na França, sabe que a França, por ter relação com países africanos, inclusive alguns deles falam francês, e tem uma relação histórica, que não precisa entrar aqui em detalhes, há uma migração também muito grande. E tem aquela briga França, Itália, e deportação. Então, assim, é um tema dos mais... E o Brasil nunca tinha sentido isso, porque, em regra, na América, ninguém cruza aí o Atlântico para chegar aqui. Mas depois tivemos a migração aqui dos nossos amigos vizinhos. Exato. Fala um pouquinho para a gente desse tema. Isso. Então, o primeiro ponto assim, de partida é todos nós somos um migrante em algum momento da vida. Quando você esteve na Irlanda, você era lá um migrante com status de estudante. Quando eu estive na França, eu era um migrante. Quando a gente sai daqui para um outro estado, nós somos migrantes internos. Então, o fato de você se deslocar é natural da humanidade. Às vezes, existem ondas de migração assim, mais visíveis que são motivadas por fatores como catástrofes, secas, enchentes. As pessoas buscam guerras, conflitos, e as pessoas buscam um horizonte melhor. Então, é da natureza do homem buscar melhorias para a sua vida e para a sua família. Então, se o lugar está ruim, o habitat dele está se degradando pela enchente, pela seca, ele quer ir para um lugar que seja um Eldorado. Então, esse movimento de migração, ele é natural da humanidade. Ele ocorre sempre, vai sempre ocorrer. O que é que acontece? Nessa relação de migrante, o migrante ele está sempre batendo a porta. E isso é importante. Então, o imigrante ele chega numa porta vizinha e bate. Quando ele passa aquela linha, ele vai ser aceito ou não. Então, esse é um grande detalhe também. Ou seja, seja quando a gente está fora, seja quando a gente está recebendo, a gente tem que ter a alteridade em mente, se colocar no lugar do outro. Então,
Quando você não se coloca no lugar do outro, você acha sempre que você está na posição de ser quem aceita. Mas, às vezes, você vai ser o aceitado, digamos assim, Perfeito. o acolhido. Então, o migrante ele não quer nada mais do que a inclusão e o respeito. Tá. As pessoas dizem, não, o migrante vai para a Europa, vai para a Europa para Tomar emprego, tomar os planos de saúde, nada disso. Na verdade, muitas vezes o migrante vai ocupar um espaço profissional que o nativo não quer. O grande problema dos Estados Unidos e a política hoje entre Trump e Biden é justamente qual a posição tomar em relação à imigração, né? Assim? Exatamente. Então, você vai ali, toma um espaço, não, ali é um espaço que é vazio. E vou dar um dado do Brasil. Pelas projeções demográficas, a nossa pirâmide é sempre um triângulo. Certo. Que o ápice é das pessoas mais idosas e a base é muito jovem. Certo. Só que a migração no Brasil está virando um modelo como se fosse um bujão de gás. A base está ficando um pouquinho mais estreita, o meio, que é a meia-idade, está ficando grande, robusto, e o fim ele está também, aos poucos, enlarguecendo. Certo. Isso quer dizer o seguinte, que para manter o ritmo econômico, biologicamente, o Brasil não vai conseguir repor essas pessoas, porque as famílias estão tendo cada vez menos filhos. Gente, bora ter mais filho, viu? Para recuperar essa pirâmide aí, Isso. Viu? Então, a tendência é que você tenha que ter um migrante, ou o imigrante, né? O migrante é um termo mais geral, para recompor essa base. Mas ele não chega aqui novinho, ele já chega com a idade média. Média, já chega com uma idade ativa também. Ativa, né? Exato. Mas ele pode chegar mais jovem, porque normalmente vem com as suas famílias. Então, tirando o preconceito que se tem com o estrangeiro, ele é um viés de desenvolvimento. Então, o migrante, ele não é um coitadinho, ele não é uma pessoa hostil, que as pessoas veem o migrante sempre como uma coisa que vai cometer crimes. Não é isso. O migrante é alguém que vai trazer capacitação, desenvolvimento, porque ele traz técnicas agrícolas, ele traz conhecimentos de inteligência artificial, uma comida. Então, na verdade, nós somos formados por essa junção de saberes. Então, a gente, quem trabalha na migração, trabalha para que o migrante seja respeitado. E no caso do Brasil, a gente tem que compreender que, normalmente, o migrante que vem para aqui, ele não quer ficar em definitivo também. O Brasil é considerado um país de passagem. O haitiano fica aqui um tempo, mas ele objetiva ou voltar... Ganhar um dinheirinho, fazer o patrimônio para depois voltar lá e aplicar. Ou aplicar lá, ou ir para os Estados Unidos. Ou ir para o Uruguai até, às vezes. Então, o venezuelano está aqui um período, ele pode voltar e pode ir para um outro país. O Brasil não é um destino final. E algumas pessoas não querem vir ao Brasil, que é longe. Por exemplo, sírios tiveram visto, mas nem todos quiseram vir, porque eles têm o objetivo de ir para a Alemanha, para a França, para a Itália. A Europa está ali desenvolvida perto deles, né? Fica então, até mais fácil para eles é mais fácil ir. Então, essa noção é importante porque a gente ajuda o migrante não para que ele seja grato e ele fique com essa dívida conosco. Nós ajudamos porque ele é um ser humano. Perfeito. Ele vai se construir ali, mas a algum momento esse migrante vai chegar para a gente e vai dizer assim, eu preciso seguir o meu caminho. Entendido. Então, essas noções, elas fazem com que a gente trate o migrante com respeito, não trate como caridade, trate sim com generosidade, mas entenda que é um ser humano que está ali à procura de algo melhor. E o Brasil, se não me engano, não tinha uma legislação muito adequada para recebê-los, né? Isso a gente teve recentes alterações. Exatamente. Era uma legislação da época da ditadura que o migrante era visto justamente como uma ameaça à segurança nacional. Entendi. Com a legislação de 2017, a 13445, ele foi tratado como um sujeito de direitos, então, e de deveres, evidentemente. Então, a ótica mudou completamente. Então, ele passou a ser reconhecido como pessoa e o Brasil tem uma legislação moderna. Em relação ao tema. Ao tema. Que coisa boa. Às vezes, as pessoas não compreendem, vêm informações também distorcidas. A gente até vendo menos, mas já teve um apogeu de imigração, né? Eu me lembro que há uns 2 anos, a gente tinha, assim, quase muitas cidades, inclusive da Bahia, a gente tinha venezuelanos chegando e ônibus, e o município até sem saber de alocações orçamentárias, qual será o programa que vou fazer, se tinha um programa estadual ou da União, como gastar, é melhor comprar cesta básica, é melhor alugar casas. A gente estava meio perdido em como fazer para fazer um programa que recebesse os imigrantes. De acolhimento, exatamente. E aí, indo para o seu território do direito financeiro, etc., nós temos que prever nos orçamentos essa acolhida dessas pessoas. Porque, justamente, como é que você vai gastar sem ter uma previsão orçamentária? Perfeito. O migrante precisa
comer, mas ele precisa de educação, de habitação e de saúde. Maravilha. Então, o Estado também tem que se preparar para orçar isso e ter rubricas claras para apoiar. Maravilha. Então, isso é o Eu me lembro que esse foi um grande ideal. dilema, rapaz, eu concordo. E aí nós temos o professor Clodoaldo, que é promotor, lidou muito com saúde, com educação, depois entra no caminho da docência, estuda direito internacional, aí políticas migratórias, e de repente junta todo esse conhecimento nos auge dos seus 30 anos, né? 40 já não. 40 e poucos, né? 40 e poucos 40 anos. mais algo, né? Mais alguma coisa. E aí brinda agora o nosso Brasil com um evento que recebe a denominação de Diálogos Humanistas. Justamente é uma visão muito ampla de todos esses temas que o senhor já estudou e que conseguiu, na caminhada da vida, conhecer muitos amigos, conhecer muitas pessoas capacitadas que virão aqui à Bahia, a Salvador, Bahia, nos dias 16, 17 e 18 de outubro, para o primeiro Congresso Internacional de Diálogos Humanistas. Professor, eu fiquei muito orgulhoso quando soube que você estava à frente disso. Todo mundo sabe que fazer um evento presencial no período pós-pandêmico não é fácil, e mormente dessa magnitude, de ir para uma estrutura hoteleira das melhores que tem na Bahia, trazendo gente da Europa, gente dos rincões variados do Brasil. Fala um pouco para a gente sobre esse evento tão esperado na Bahia, que a gente está carente. Tem tempo que não tem um evento tão grande desse aqui na Bahia. Verdade. Olha, em primeiro lugar, quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar Obrigado. ali. Então, quando ele comentava aqui, antes do início da gravação, que quando nós temos colegas, amigos, que têm esse nível, né, e que tem essa generosidade que você tem de ir para um evento desse, pelo conhecimento, para compartilhar o conhecimento, isso acaba fomentando que outros também possam participar. E com essa união de forças, nós vamos agregando pessoas que estão nas mais diversas áreas, advocacia, defensoria, Ministério Público, Judiciário, outras carreiras jurídicas, procuradores, etc., advogados da União, etc. Então, com essa junção, a gente vai pegando um pouco do saber de cada um. Aparentemente, as pessoas, não, mas são tantos temas, mas ali vamos ter ambiental, trabalhista, administrativo, internacional, penal, civil, processo civil, direito da infância. Então, você congrega isso e abre um espaço de congraçamento, né? Embora não seja exatamente essa etimologia, mas o congresso ele nos faz também lembrar a ideia de congraçar, de congraçamento. O que o virtual não tem é o que o presencial dá, tem, né? O café, a conversa, as pessoas que se reencontram, pessoas que estão em outros continentes, como eu comentava aqui, o professor que vem de Portugal conhece os brasileiros, alguns foram orientandos dele na Universidade Autônoma de Lisboa. Nós vamos receber também colegas do Vigo, que nós tivemos lá agora em 2024 e 2023, nos receberam de forma muito gentil. E agora nós estamos os recebendo aqui, o diretor da Faculdade de Direito de Vigo, professor Francisco, mais um professor de Vigo, que é especialista em inteligência artificial e referência na Europa, a professora Patrícia Dias, que é da área de gênero, da Autônoma de Lisboa, e o professor Pedro Trovão, que é o diretor da Faculdade de Direito. Gente, muitos especialistas internacionais nesse evento. Isso. E fora os colegas, né? Muitos colegas do Ministério Público, muitos colegas e amigos da magistratura, colegas como eu disse, da advocacia, da universidade. Nós temos vários colegas da UESC, isso nos orgulha muito, da UNEB, da UFBA, da Federal de Santa Catarina, da USP, tem gente de Rondônia, do Mato Grosso do Sul. Então, são vários sotaques, são várias culturas, são vários níveis de vivência pessoal e profissional, experiência de pessoas que são conselheiras nacionais de justiça, do CNMP, ministros da área jurídica. Então, e aí, ao mesmo tempo, o aluno que nos vê aqui, o graduando que está ali, que vai ali ter oportunidade de trocar ideias com essas pessoas. A apresentação de trabalho, que é importantíssimo. Verdade. Que nós temos um livro a ser publicado depois do evento, 90 dias, com as pessoas que se inscreveram e mandaram trabalhos que serão avaliados. Então, o congresso ele é completo no sentido de participação, networking, apresentação de trabalho, publicação e isso que fica. As pessoas vão se conhecendo, daqui a pouco você encontra ali um outro colega, já surge um projeto, alguém vê a sua ideia, chega ali no café
olha, professor, eu comprei seu livro, boa, autografe aqui. Então, isso é que faz a vida nossa acadêmica girar. Então, fica aí a você, nos dias 16, 17 e 18 de outubro, em Salvador, Bahia, teremos um congresso internacional Diálogos Humanistas, tá bom? O professor Clodoaldo, ele também é coordenador científico da revista jurídica de quê? Que é Qualis B, né? Assim, professor? A4, Qualis A4. Já é Qualis A4, verdade, eu tinha esquecido desse memorável título da revista. Então, como o professor Clodoaldo falou, oportunidade para você que é estudante, que é profissional, conhecer novas pessoas, abrir a sua mente, sair do cercadinho, das quatro paredes e dialogar com pessoas. E o que é mais incrível é que as pessoas que justamente nós mais admiramos pela sua inteligência, ao final são as pessoas mais humildes. Sim. Aquela pessoa que você acha que é inacessível, do tipo, meu Deus do céu, eu vou encontrar aqui com um pós-doutor aqui da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Espanha. Cara, essas pessoas, elas vão te dar o e-mail, e você vai trocar um e-mail com essas pessoas. E é esse o pulo que muitas pessoas sequer imaginam que poderia acontecer. E é uma mudança de vida. Porque para fazer um doutorado, um pós-doutorado fora, você precisa de uma carta de aceite. E de repente é de uma dessas pessoas que você conheceu num congresso. Dentro de casa, com certeza você não vai ter esse mesmo acesso. Exatamente. Então fica aí lançado o convite, 16, 17 e 18 de outubro. E o mais importante, professor, é que o foco do congresso ele girará em torno da inteligência artificial. Exatamente. E esse é um tema que me incomoda muito, porque cada vez que você abre o seu computador e verifica esse software de inteligência artificial, a gente está aqui falando, de repente o celular já busca um tema do que nós conversamos. Ele ouve a gente e já começa a mandar propagandas, até porque hoje ninguém mais lê um outdoor, porque tudo hoje... As pessoas andam dentro dos carros, mas olhando no celular e não mais olhando para as ruas. Tamanha a influência da tecnologia e do digital. E aí a gente fica aqui se perguntando, professor, desde que, talvez uns 6, 7 anos que eu comecei a ler mais sobre inteligência artificial, a gente ficou sempre com medo, né? Esse negócio vai acabar com o direito, vai acabar com tudo, as pessoas ficarão desempregadas. Tem o Elon Musk, que é um cara fora da curva, que diz que em algum momento da vida terá que haver uma renda mínima mundial, que algumas pessoas ficarão desempregadas, e outras pessoas dizem, olha, direito, por exemplo, é uma das áreas que não, mas o direito, observe que tudo é PJE, tudo é sistema, tudo é programa, todo mundo agora tem que aprender a digitalizar, aliás, né, na nossa época era curso de datilografia, né? A galera hoje nem máquina mais tem para isso. E eu fico me perguntando, inteligência artificial, a gente tem muito medo, porque o próprio CNJ agora já autorizou, inclusive, licitações para a utilização de inteligência para ajudar a proferir decisões. Eu tive uma entrevista um dia com o professor Cairo, ele me disse que ele tem assinatura, não sei se é do ChatGPT, alguma coisa, mas que ele diz o problema, diz as decisões e tal, de repente já vem uma decisão pré-montada, aí ele analisa, vê se tem alguma correção, e eu fico assim perguntando, meu Deus do céu, onde é que vai chegar essa tal da inteligência artificial? Então, quem é curioso, será um evento para falar também de inteligência artificial. Exatamente. Olha, nós estamos com especialistas nessa área de inteligência artificial no Congresso, das mais variadas funções. Temos juízes que são especialistas em inteligência artificial. Eu citei esse professor de Vigo também. Tem outros que já trabalham com isso no cível, outros no direito administrativo, no direito ambiental. Então, na verdade, é algo incontornável hoje. E eu compararia assim com as revoluções que ocorreram, não nessa magnitude, mas da máquina de escrever para o computador. Do computador para o smartphone. E agora, vamos dizer, não há a inteligência artificial generativa, a gente não sabe realmente onde vai parar. Mas nós temos que acompanhar esse processo, porque você não vai poder ficar parado, insensível ao que está mudando. Temos que ter os controles, né? Temos que ter os limites. Isso também vai ser discutido pelos que estão lá, especialistas. Como o direito vai se portar diante dessas mudanças, como preservar a privacidade, a intimidade das pessoas, os empregos, de alguma maneira, né? Porque, realmente, uma função que seria feita por 5, 10 pessoas, o computador vai fazer em pouco tempo. De outro lado, pensando de uma maneira assim, mais básica a respeito do assunto, terão outros empregos na área de tecnologia. Então, a gente tem que saber para onde vai caminhar a humanidade, principalmente quem está formando carreira agora, para já se adaptar a isso. E esse momento é um momento realmente desse tipo de discussão e de lá sairmos ali com alguns nortes para a nossa carreira. E a gente pode dizer que mudou muito o perfil do estudante por conta disso, né? No passado,
A gente se gabava de o professor citar 5, 6 doutrinadores e a gente estudar por todos eles. Hoje, quase nenhum aluno consegue ter mais paciência. A gente perdeu paciência para ler muito. A gente é do mundo do TikTok, é do mundo do vídeo, é do mundo do Twitter, de 140 caracteres. E as pessoas não conseguem ler mais. E isso está mudando muito a relação professor-aluno, a relação aluno-aprendizado. Então, a gente se orgulhava de um dia conseguir comprar a coleção de 60 tomos de Ponte de Miranda. Eu acho que até falar de Ponte de Miranda hoje para alguns alunos soa muito estranho. A gente repercute e reverbera muito a galera muito mais, eu diria, desse mundo uberizado que a gente vive. E aí, o senhor sente para onde vai a humanidade? Um dia desse eu estava num grupo de professores discutindo e tem um professor muito inteligente da UFBA que trabalha com inteligência artificial. Ele já permite fazer provas com inteligência artificial porque tem normas de controle. Quem usa certo, quem usa errado, e se chega no resultado esperado. E a gente fica se perguntando, né? No nosso tempo lá de passar no vestibular, a gente tinha que ler Machado de Assis, a gente tinha que ler Jorge Amado, livros grandes de 500 páginas, 600 páginas. E me parece que até medicina, que era um curso de também muita leitura aparentemente, hoje está tudo virando muito esquematizado. E a pessoa precisa saber como estudar essa inteligência nova que é diferente da nossa. As pessoas hoje já nascem com tablet na mão, então eles têm tendência a um tipo de inteligência diferente da nossa. E como fazer essa conciliação não tem sido uma passagem difícil justamente para nós que viemos de um modelo mais arcaico para esse modelo mais moderno. Então, o aluno precisa ficar muito antenado a como enriquecer-se tecnicamente, utilizando a inteligência artificial, não limitando essa capacidade inventiva que, do nosso tempo, por ler muita coisa diversa, a gente poderia até, talvez, teorizar mais ou às vezes, construir algo diferente. Isso. E nesse processo todo, nós temos que identificar como é que vai ficar o ser humano, né? Porque com essa automação, com as pessoas grudadas nas telas, elas vão ter uma dificuldade com a questão da humanização. Então, tem um autor coreano, né, que fala da sociedade do cansaço, etc. Então, se o indivíduo também não tiver cautelas para se proteger as relações humanas, nós vamos avançar muito tecnologicamente, tudo vai ser muito fácil, mas enquanto humanidade, aí entra a questão da ética da espécie de Habermas, né? Então, enquanto humanidade, nós vamos decair. Então, a preocupação agora é de salvar o que há de humano, no sentido mais próprio da palavra, a humanidade, as relações humanas, a tolerância, o respeito, políticas de pacificação, né, que a gente tem que botar em prática, para que essa inteligência artificial ela entre num cenário em que o homem continue tendo o protagonismo. Homem, né? Exatamente. Perfeito. Senão, as máquinas vão realmente dominar e nós vamos nos dilacerar enquanto seres humanos. E aí eu lhe parabenizo por fazer um evento que envolve diálogos humanistas e inteligência artificial, intercambiando com as diversas áreas do direito, o que torna o evento mais ainda atraente para você que é estudante, para você que é profissional, que quer se inteirar, porque não pode ficar de fora. Se você perder o time dessa revolução, por certo, ficará excluído do novo direito que está vindo por aí. O direito que a gente chama o direito 4.0, que as pessoas falam. Professor, encaminhando aqui para o final do nosso papo, um pouco sobre uma inspiração para os nossos alunos, tá? Eu queria falar um pouco das suas aspirações pessoais, ainda só para terminar, quais são os projetos que estão por vir, e depois um pouco de uma palavra aqui de esperança e de, eu diria, de conscientização para os nossos alunos que têm com tanta admiração, como acadêmico de respeito, digno de toda a nossa admiração. Isso, olha, a gente as nossas metas são essas também pessoais, né, no sentido de humanização, no sentido de, já tendo ocupado esses espaços acadêmicos e profissionais, contribuir para a formação dos jovens, né, e das carreiras, e também poder empregar esse conhecimento. O conhecimento que é acumulado e ele não é distribuído, logicamente, ele não é oxigenado e ele vai ficar ultrapassado. Então, essa relação com os alunos, com os colegas, essa dialética da vida, ela faz com que os conhecimentos que foram acumulados, eles possam realmente serem úteis para a sociedade. Então, o nosso maior
A aspiração é ser útil mesmo à comunidade acadêmica, no aspecto profissional. Como eu disse, eu estou sempre disposto a conversar com o aluno, como você tem feito, que está ali motivado, que está em dúvida, que quer chegar em algum lugar. Dizer àqueles que estão aí lutando que não é só o técnico, é também o interpessoal. Não adianta você construir ligações apenas técnicas, de não ser grato, de não ser humilde. Nós falamos aqui de gratidão, falamos de humildade, falamos de esforço, falamos de dedicação, né, de disciplina. Nessa conversa nossa, várias palavras podem emergir para quem nos ouve. Então, o indivíduo tem que fazer um projeto para si, né? Eu sempre digo ao aluno, você tem que ter um projeto. Acordou ali no domingo, você tem que matar a bola no peito, botar no chão, olhar o jogo e tocar essa bola para alguém que vai poder cruzar essa bola para você fazer o gol. Perfeito, então, não tem como o domingo ser um domingo ou qualquer outro dia da semana de alienação, né? De você, o ser aí, né, no mundo, né? Aí vamos para a questão filosófica, né? O estar aí no mundo, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma linha para a sua vida que compreende ser técnico, compreende ser bem-sucedido, digamos assim, na palavra material, mas também ser bem-sucedido nas relações interpessoais e como você devolve isso para a comunidade. Maravilha. Senão fica estéril, né? Então, essa é a nossa mensagem aí para quem nos ouve. Aproveitando para lhe agradecer aqui por esse espaço. Muito obrigado. Também. Parabenizar pelo Instituto Harrison Leite, parabenizar pelo seu trabalho também nas comunidades, como acadêmico, e a sua modéstia, né, a sua humildade, mas que também tem uma carreira consolidada com as mesmas dificuldades que aqueles que galgam esses postos têm, as incertezas, as dificuldades, né? Driblar as dificuldades. Então, mas você está num patamar hoje que tem essa oportunidade e já está fazendo. Você aqui no seu escritório capacita muitos jovens, né? No estágio. Então, isso é muito importante. Dar ao jovem o primeiro espaço ali profissional. Você faz isso com maestria no seu escritório, como orientador no Instituto. Então, eu fiquei feliz com a criação desse Instituto e digo que a sociedade civil ela precisa realmente se organizar. O público e o privado precisam de um terceiro setor, que são as instituições não governamentais ou as instituições da sociedade civil organizada. Então, o Instituto Harrison Leite entra nesse espaço, como outros institutos que vêm e vão somando a isso. Então, você tem feito isso bem. Eu quero lhe parabenizar e lhe agradecer, professor, por esse espaço. Obrigado. Se alguém quiser lhe seguir, onde é que ele pode? Meu Instagram é Clodoaldo Anunciação. Anunciação. O do evento nosso é Diálogos Humanistas no Instagram. Nós estamos com as inscrições abertas para esse evento no Event 3, só jogar lá, naquela plataforma Event 3. Diálogos Humanistas. Tem toda a orientação, tem um edital de chamada de trabalhos. Chame seus amigos. Quem aqui nos ouve, que é professor, esteja lá, participe, leve seus alunos, orientandos, o amigo, o profissional que nos ouve também vai ter essa oportunidade. Então, eu convido a todos para estar presentes nesse nosso momento aí. Maravilha. Fica aí a você o convite para participar desse evento que engrandece a nossa Bahia, nos honra muito com palestrantes internacionais também, e que vão falar sobre inteligência artificial e a sua relação com diversos ramos do direito, com o tema geral de diálogos humanistas. Professor Laudo, nós ficamos muito honrados aqui com a sua presença. Você vai ser motivo de grande orgulho para todos nós. Obrigado. E agradecido pela amizade, pelo carinho, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço.